Bom dia, hoje eu, Beatriz Marangon e Lilian Rocha, do 31C, vamos falar um pouco sobre o tema A Importância do SUS no Brasil e porque ele seria um provável tema de redação para o Enem 2021. Bom, para a gente começar a entender porque seria um tema muito relevante e provável para redação do Enem 2021, a gente tem que entender primeiro o que é o SUS. Bom, o SUS é uma sigla que significa Sistema Único de Saúde e ele determina que é dever do Estado garantir, né, a saúde para toda a população brasileira. E ele também é um dos maiores, se não o maior, sistema de saúde pública do mundo. E ele atende desde um simples atendimento como troca de curativos, vacinação nas UBSs, ou conhecidas popularmente como postinho de saúde ou posto de saúde, e atende até casos mais sérios de pronto atendimento nas UPAs, como até transplante de órgãos. Agora eu vou falar um pouco sobre como e quando surgiu o SUS. Bom, um dos momentos mais importantes para a definição do programa gratuito de saúde foi durante a 8ª Conferência Nacional da Saúde, que ocorreu entre 17 e 21 de março de 1986. E nessa conferência foram debatidos 3 temas principais: a reformulação do Sistema Nacional de Saúde, a saúde como dever do Estado e direito do cidadão e o financiamento setorial. E o SUS foi criado oficialmente em 1988 pela Constituição Federal Brasileira. Agora, um pouco de como funciona o SUS, mais especificamente, como você consegue ter acesso a ele. Bom, o orçamento do SUS conta com menos de R$ 25 mensais por pessoa para ele conseguir se manter. E há uma necessidade de obter uma carteirinha, que é conhecida como cartão SUS, e é ela que vai garantir o seu atendimento nas unidades de saúde e todos os hospitais do Brasil que integram a rede pública do SUS. E ela pode ser feita tanto em uma UBS ou na Secretaria Municipal de Saúde do seu município. E só precisa aportar os seguintes documentos, que são o RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e número de PIS ou PASEP, se tiver. Bom, e retomando agora o que foi comentado no primeiro slide, o que é o SUS, a gente vai falar agora um pouco sobre como é feita essa divisão de atendimento nas ramificações do SUS, começando com o posto de saúde, conhecido popularmente como postinho de saúde. Bom, o posto de saúde ele presta assistência à população de uma determinada área, por exemplo, um bairro, e pode ser com agendamento de consulta ou não. O atendimento é realizado por profissionais da saúde, como enfermeiros e auxiliares da enfermagem, e pode ou não ter a presença de um médico, geral ou especialista. Bom, já na unidade básica de saúde, conhecida como UBS, são realizados atendimentos de atenção básica ou integral, como troca de curativos. Bom, os atendimentos englobam especialidades fundamentais, podendo também oferecer assistência de dentistas, né? Atendimentos odontológicos. E a assistência deve ser permanente e prestada por médicos gerais, generalistas, ou especialistas nas áreas oferecidas, o que pode também variar de uma UBS para outra. E além dos médicos, os enfermeiros exercem um papel fundamental para a gerência e o andamento dessas UBSs. Outra unidade de extrema importância é a UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Ela consiste em unidades de urgência e emergência que ficam abertas por 24 horas.
Por contar com mais recursos do que um posto de saúde, ela é capacitada a atender serviços de média e alta complexidade, como casos de pressão alta, infarto, fraturas ou derrame. Na UPA, é o grau de emergência que define a ordem dos atendimentos. E por último, um dos principais atendimentos, o hospital, incluindo os hospitais universitários. Destinado ao atendimento dos casos de atenção terciária, geralmente os pacientes são encaminhados aos hospitais pelos níveis anteriores, como a UPA e AMA, ou ainda em ambulâncias. Por contar com maior quantidade de recursos tecnológicos, também são responsáveis por atendimento clínico geral em diversas especialidades. Os hospitais atendem casos de enfermidades que ameaçam a vida dos pacientes, como câncer, e realizam cirurgias, entre várias outras funções. A função dos postos de atendimento, em especial dos citados acima, deve estar muito clara para a população. Afinal, as filas seriam reduzidas e o serviço médico agilizado, se os civis soubessem qual forma de atendimento recorrer em cada ocasião. É necessária a preocupação em educar a população, pois esse fator por si só já auxiliaria na melhoria dos atendimentos públicos. Em Joinville, por exemplo, a prefeitura distribuiu uma cartilha que informa sobre as funções dos diferentes postos de atendimento. Agora, alguns motivos de por que defender o SUS e por que deve ser valorizado. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, atendendo mais de 200 milhões de pessoas, sendo que 80% delas dependem exclusivamente dele para qualquer atendimento de saúde. Em 2019, eram cerca de 90 milhões de pessoas cadastradas nos serviços de atenção primária do SUS. Atualmente, o Ministério da Saúde está realizando uma campanha para cadastrar, ou seja, vincular as equipes de saúde, mais de 50 milhões de pessoas, chegando ao total de 140 milhões de brasileiros cadastrados em 2020. O segundo motivo é que sem o SUS, a maioria dos brasileiros não teria acesso a um sistema de saúde. Uma pesquisa de 2018, feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, mostrou que 69,7% dos brasileiros não possuem plano de saúde particular, seja individual ou empresarial. Esse percentual é ainda maior entre as pessoas das classes C, D e E, atingindo 77%. Segundo a pesquisa, R$ 439,54 é o valor mensal médio que o brasileiro paga pelo plano de saúde privado. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar do Universo Populacional Brasileiro, composto por mais de 200 bilhões de pessoas, apenas 47,4 milhões têm um plano de saúde privado. Todos os brasileiros utilizam o SUS de alguma forma, pois o sistema também realiza parcerias com instituições e redes privadas de saúde. O que nos leva ao terceiro motivo. Você usa o SUS o tempo todo. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é usado como modelo de referência internacional por conta do seu alcance e multiplicidade de serviços de saúde. É de responsabilidade do SUS todas as ações da vigilância sanitária, como o controle da qualidade da água potável que chega à sua casa, a fiscalização de alimentos nos supermercados, lanchonetes e restaurantes que você utiliza diariamente, além das fiscalizações de espaços públicos como aeroportos e rodoviárias. Outro serviço é a vigilância sanitária de zoonenses, com a imunização de animais, castração, controle de pragas, prevenção e controle de doenças de animais urbanos e rurais, entre outras ações do tipo. Também são de responsabilidade do SUS as campanhas como de vacinação, doação de sangue e leite materno, que acontecem o ano todo, a prevenção, controle e tratamento de doenças crônicas por meio das equipes de estratégia da saúde da família, além do tratamento oncológico de câncer nos seus mais diversos níveis. O SUS também determina as regras de vendas de medicamentos genéricos e procedimentos médicos, como doação de sangue e doação de leite materno, quimioterapia e transplante de órgãos, entre outros. Internacionalmente, o SUS é exemplo de excelência na assistência e tratamento de pessoas com AIDS. O quarto motivo é que o SUS leva atendimento médico para o campo. O SUS também é responsável por atender os povos do campo, dos rios e das florestas. Um dos exemplos são as equipes de saúde fluvial, as unidades básicas de saúde fluviais, o subsistema de atenção à saúde indígena e as unidades básicas de saúde indígena, que atendem a população ribeirinha e indígenas em regiões de difícil acesso do país. Outro exemplo são as UBSs nas zonas rurais, com a estratégia de saúde da família rural.
Este serviço ainda não cobre a totalidade da população a qual é destinada, por isso há necessidade no aumento de investimentos. Através de muita luta e mobilização, alguns assentamentos do MST possuem UBSs em suas áreas, uma conquista importante. Defender esses direitos, a expansão dos serviços e sua cobertura, garantindo a valorização do conhecimento popular local, é extremamente necessária para possibilitar a permanência destes povos em seus territórios. Quinto motivo é o acesso a medicamentos gratuitos. Criado em 2004, durante o governo Lula, o programa Farmácia Popular tem o objetivo de oferecer à população acesso aos medicamentos considerados essenciais. São oferecidos medicamentos gratuitos para hipertensão, pressão alta, diabetes e asma, AIDS e Alzheimer, além de medicamentos com até 90% de desconto indicados pela dislipidemia, colesterol alto, rinite, Parkinson, osteoporose e glaucoma. Além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas, atualmente o número de remédios oferecidos é de aproximadamente 885. Porém, mais de 7 milhões de brasileiros deixaram de ser atendidos pelo programa Farmácia Popular em razão dos cortes após o golpe da presidente Dilma Rousseff. Em 2017, durante o governo Temer, foram fechadas 400 farmácias públicas administradas pelo governo federal. A previsão orçamentária para a Farmácia Popular em 2019 foi a menor em 6 anos, cerca de 2,6 bilhões contra 3,5 bilhões registradas em 2015. Sexto e último motivo, a vacinação é seu direito. O Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas em sua rede pública. São mais de 300 milhões de doses disponibilizadas todos os anos. Ao todo, estão disponíveis 42 tipos de imunobiológicos e 25 vacinas que atendem a população nas diferentes faixas etárias: crianças, adolescentes, adultos e idosos. Agora, alguns dados e estatísticas sobre o SUS no Brasil. Foram realizados pelo SUS 1,57 bilhões de procedimentos, como consultas, exames e internações somente no ano de 2018. Na segmentação de assistência médica, a realização de exames complementares somou o maior número de procedimentos no ano, totalizando 861,4 milhões. Na sequência, vem consultas, com 274,3 milhões, depois procedimentos odontológicos, com 176,1 milhões, consultas e sessões com psicólogos e fisioterapeutas, com 164,2 milhões, terapias com 93,4 milhões e internações com 8,1 milhões de ocorrências ao longo de 2018. O SUS atende 80% da população brasileira, aproximadamente 150 milhões de pessoas, e consome 45% do total de gastos com saúde no país. SUS e a saúde pública de outros países. Os cuidados médicos nos Estados Unidos custam caro. Se você for internado por 3 dias mais ou menos e não tiver seguro, terá de desembolsar cerca de $30 mil, aproximadamente R$97 mil para pagar a conta do hospital. O sistema de saúde dos Estados Unidos é polêmico e vem sofrendo alterações desde 2010. Em países da Europa, como a Inglaterra e a Espanha, o Estado também se encarrega de prover saúde em troca do pagamento de impostos. Nos Estados Unidos, por outro lado, a única forma de receber atendimento é pagando um convênio particular. Pessoas abaixo da linha da pobreza e idosos são os únicos beneficiados por serviços gratuitos como Medicare e Medicaid, que prestam apenas atendimento mais simples e de emergência. Bom, e em vista de todos os fatos e motivos apresentados anteriormente do que por que a importância do SUS é um provável tema para a redação, eu e a Lilian agora vamos finalizar falando de uma perspectiva nossa do que despertou isso na gente, de a gente achar um tema muito provável para a redação. Bom, o sistema de saúde brasileiro entrou em evidência pela sua importância nos atendimentos e ações durante a pandemia do Covid-19, com mais de 2.947.250 recuperados. A mídia tem destacado o quanto o SUS é importante para a saúde pública, indo além da crise do novo coronavírus, prestando serviço para todo o Brasil como vigilância sanitária e epidemiológico, vacinas e patentes, centros de transplantes, saneamento básico, controle de tabagismo e banco de leite humano.
Sendo assim, acreditamos ser um tema provável por ser muito atual e de extrema importância a ser debatido. Bom, e é isso. Obrigada. E essas são as nossas referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo dessa mini palestra, dessa nossa apresentação.